Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Agradecemos mais uma vez a direção da casa pela oportunidade do trabalho e vamos procurar trazer alguma coisa para nós refletirmos, para nós pensarmos e procurar fazer uma conexão com tudo aquilo que foi falado ao longo dos sábados passados, né? Aparentemente, o título da palestra não tinha nada a ver com o tema, né? Mas vamos procurar ver se realmente ela tem ou não. No final, nós veremos. Estamos comemorando, né, 161 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Podíamos dizer que é uma adolescência, né, em termos de doutrina, mas ela é uma doutrina bastante consoladora. E a casa está comemorando o 32º simpósio, né? Estou na frente de alguém aqui? Não. Na introdução do Livro dos Espíritos tem uma mensagem, tem um parecer do Kardec que é importante e muitas vezes passa desapercebido, né? Ele diz assim: o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas novas e grandes, não pode ser feito proveitosamente senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenção e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. E ele continua, no primeiro capítulo, ele começa com uma primeira pergunta, que todos devem saber, né? Quem já sabe vai apenas ser uma recordação, quem não sabe é aquela pergunta que cala bastante fundo, né? Ele coloca como título desse capítulo aí perseverança e seriedade. Mas voltando à primeira pergunta, ele pergunta que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus aos espíritos. E os espíritos respondem de uma maneira bastante simples e singela, né? É a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. O restante são efeitos, né? Então, a causa primária é Deus. E ele pergunta também quais seriam os atributos. E os espíritos respondem: bom, nós vamos dar alguns atributos para que vocês entendam. Por enquanto, ainda não existem palavras, não existe entendimento suficiente para compreender os atributos de Deus. Então, eles deram só alguns, né? E esses alguns é que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Então, vamos guardando estas informações para que no decorrer da nossa conversa, nós possamos nos lembrar, principalmente desta última, soberanamente justo e bom. Porque muitas vezes, quando nós temos algum problema, a primeira coisa que nós procuramos é colocar Deus como responsável pelas nossas dificuldades, né? E se estamos passando por dificuldades, alguma coisa temos que aprender com elas. Quando nós olhamos para o universo, vem sempre aquela pergunta que Kardec não fez, mas várias pessoas e mesmo nós constantemente fazemos essa pergunta: quem é Deus? E para responder quem é Deus, é necessário que tenha visto, que tenha convivido com Ele, para poder dizer quem Ele é, né? E, por enquanto, nós só temos conhecimento de uma pessoa que diz ter visto e diz ter convivido com Ele. Quem é essa pessoa? Jesus, né? E quem Ele diz que é Deus? É o Pai. É simples assim. Deus é Pai. E quando nós falamos em Pai, a gente sempre lembra do nosso, né? Por mais dificuldades que muitas vezes nós tenhamos tido com Ele, Ele teve a responsabilidade de nos
criar, de nos dar um teto, de nos educar. E Jesus também diz que há muitas moradas na casa do Pai. Se nós olharmos o universo, nós vemos algumas moradas, né? E à medida que vai passando o tempo, a tecnologia, os telescópios que vivem voando por aí nos trazem informações constantemente sobre novas moradas. Então elas são são infinitas, né? E Deus nos deu uma oportunidade neste momento, transitoriamente, de habitarmos um planeta maravilhoso. Infelizmente, ele é um planeta de provas e expiações, né? E aí está mostrando umas figuras que ela pode nos remeter a que temos sempre junto conosco algumas pessoas nos observando, né? E principalmente do lado de fora. E nesse planeta nós temos uma natureza maravilhosa, né? Depende dos olhos com que nós enxergamos, né? Nós temos montanhas, nós temos flores a nos embelezar, a embelezar a nossa vida, né? De vários tipos, de várias formalidades, de várias formas. Temos praias, temos o mar, né? E temos aqui várias situações em que muitas vezes mentalmente nós somos transportados ou mesmo podemos fisicamente ir para lá, né? E nesta figura nós notamos algo interessante na natureza, né? A convivência harmônica entre dois seres completamente diferentes. As pedras, a montanha e as árvores, né? Usando praticamente o mesmo espaço e convivendo apesar das suas diferenças. Se nós tivermos olhos de olhar a natureza, nós podemos aprender muito, né? E também temos a alegria, né? O prazer de rolar numa areia, como esse nosso irmãozinho elefante aí, né? Aproveitando, chamando ele de irmão e cumprimentando o coral pela segunda música escolhida, né? Já que o nosso amigo era amigo dos animais, né? E temos também a sutileza, a alegria e o prazer, muitas vezes, de nos refrestelarmos, né? Olhando um animalzinho que tem alguém que diz, vou adotar um gato, né? Ninguém adota gato, eles é que nos adotam, né? E também a simplicidade e a pureza dos animais. Então, é olhos de ver, né? Só que alguns conflitos podem acontecer, né? De repente, temos aí uma garça onde uma cobra se enrolou. Isso também pode acontecer, né? Mas nem tudo é bonito na natureza, né? Gostamos de ver isso? Não, né? Mas muitas vezes nós somos os protagonistas dessa situação, né? Muitas vezes sem querer, né? Jogamos um papelzinho, aquele papelzinho chama outras coisas, né? E acaba trazendo algumas dificuldades, né? Temos praias desse jeito, né? E vamos descartando, né? É apenas uma garrafinha, só que milhões de pessoas jogam milhões de garrafas numa lagoa, no rio, né? O nosso amigo aí mal consegue andar pelo meio desse transtorno todo, né? E também a tecnologia. Fora do planeta, encontramos um lixo, né? Por tudo aquilo que nos traz de informação, mas acaba ficando por lá e acaba nos trazendo esta dificuldade. Mas isso é muito pouco em relação àquilo que mentalmente nós julgamos na atmosfera. Cada sentimento nosso, cada pensamento nosso, acaba se transformando numa forma pensamento. E os espíritos amigos nos dizem que muitas vezes é difícil eles adentrarem a nossa atmosfera, dada a densidade escura que ela tem dado os nossos pensamentos, né?
Tem uma frase muito interessante que é essa daí: o conhecimento liberta da ignorância. Então, tudo que nós conhecemos acaba nos tirando da ignorância. Todavia, somente a aplicação do que se aprendeu é que nos liberta do sofrimento. Graças a Deus, existem algumas pessoas que muitas vezes se incomodam, né? E começam a fazer a limpeza, mesmo que eles não tenham jogado nada. Muitas vezes são as crianças. Hoje a educação já trata muito disso, né? Onde as próprias crianças e os jovens saem aí à cata do lixo das ruas em que eles não provocaram isso. E alguns têm até dificuldades, né? Vão aí sofrendo, possivelmente sofrendo acidentes, para poder remover tudo aquilo que o ser humano acabou deixando. E isso é pouco se compararmos com as nossas emoções e os nossos pensamentos. E vamos fazendo uma viagem agora. Vou convidar vocês a fazer uma viagem. Esse nosso amigo aqui pretende fazer uma viagem. Ele está aguardando alguma coisa. E reparem que ele está levando uma mochila, né? Quando nós partimos, nós também levamos uma mochila. E essa mochila pode nos complicar no nosso trajeto. Nós gostaríamos de ser recebidos assim, né? Ter um tapete vermelho e subir uma escada e sermos recebidos com glórias, né? Isso seria o nosso ideal, né? Mas às vezes o lugar que nos compete não é tão róseo nem tão azul, né? Será que existe aqui na Terra alguma coisa que nos pode trazer conhecimentos? Então eu trouxe esta apenas para fazer uma parada, né? Para aqueles que já começam a dormir, né? Para nós aprendermos, né? Então temos aqui uma amostra dos 5 livros do Pentateuco do Kardec, onde traz determinadas respostas àquelas perguntas, né? Quem eu sou, né? No Livro dos Espíritos tem lá as respostas. De onde que eu vim? Na Gênese nós temos a resposta. O que eu sinto, né? No Livro dos Médiuns tem as respostas. Por que eu sofro, né? No Livro dos Espíritos, na terceira parte, também tem respostas. E para onde eu vou? Também o Livro dos Espíritos nos dá algumas informações. Então, quando nós queremos informações, existem as informações, sempre cá procurando muita coisa, muitos autores, né? O próprio Kardec pode nos trazer. Então, muitas vezes a gente até brinca que os espíritas conhecem pouco Kardec, né? Muitos leram apenas lá no curso e depois, de vez em quando, abrem ao acaso o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o resto foi ficando para trás. Então, o estudo é importante para que nós tenhamos realmente conhecimento e termos aquela frase na nossa mente: o conhecimento liberta da ignorância. Mas se nós não quisermos ter sofrimento, é necessário aplicar, né? Vamos falar um pouquinho sobre umbral. O que é um umbral, né? Umbral normalmente é uma porta, né? Aquilo que é um frontão da porta onde nós temos que passar, né? Há aquelas perguntas, né? Todo mundo passa pelo umbral. Quando nós vamos nos deslocar para algum lugar, nós passamos numa estrada. Muitas vezes o que tem do lado da estrada não nos interessa, a gente passa batido, né? Mas passamos por ali, né? O que é um umbral? Quem deu essa resposta foi o Lísias, lá para o André Luiz, no livro Nosso Lar. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar à porta dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, ele é construído pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E ele pode ser tão escuro quanto isso, né? Ele funciona como uma região destinada ao esgotamento dos resíduos mentais. Então, muitas vezes nós vamos ficar por ali para nós
eliminarmos uma série de resíduos que carregamos. É aquela mochila que estava nas costas do nosso amigo lá, né? Uma espécie de zona purgatorial onde se queima o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu enquanto estava em vida. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Tem aí mais uma figura, né? Um exemplo. Que é isso que está na nossa mochila? É conhecido de todo mundo, né? O egoísmo, o ódio, a inveja, o rancor, a raiva, o orgulho, a soberba, a vaidade, o ciúme e a vingança. Então isso é que nós temos que queimar quando ficamos parados lá no umbral, né? Muitos perguntam, quanto tempo? Eu já estou fazendo perguntas, né? Porque vocês não vão fazer perguntas no final, vocês vão estar cansados, né? Então eu vou fazendo perguntas, né? Quanto tempo eu tenho que ficar lá parado para queimar tudo isso daí? Depende do tamanho da mochila, né? Depende da mochila. Tem aquelas pessoas que gostam daquele mochilão, né? O espírito impregnado com esse sentimento se encontra intoxicado. Por que o umbral representa um ambiente imundo, feio e sem vida? Né? Todas as pessoas se atraem por afinidade e semelhanças. Então nós vamos encontrar aquelas pessoas que pensam como nós. Isso acontece na Terra e no mundo espiritual, né? Desta forma, todas as pessoas com sede de vingança, de ódio, acabam se atraindo. Então é uma atração vibratória. Eu passo na porta do umbral, é como se fosse um ímã. Eu vou estar sendo atraído por aquelas pessoas que pensam como eu. Pessoas que odiaram, eu odiei, eu vou ser atraído por elas. Não adianta, não tem jeitinho, é vibratório, né? É como um ímã, puf, grudou. A junção de tantas mentes doentias no mesmo espaço, né? Estão unidas pelo pensamento e não é um local bonito e alegre. O espírito basicamente tem que fazer para sair do umbral. Na Terra só é possível ajudar as pessoas que querem receber e aceitam a ajuda. Então é importante para sair do umbral, primeiro se arrepender, depois aceitar ajuda e depois pedir ajuda. E não basta dizer para os espíritos que por ali andam, ajudando as pessoas, eu quero sair do umbral. Está estampado na cara da pessoa, na vibração da pessoa, do espírito, se ele realmente quer sair. A mentira não existe do lado de lá. Imagina que beleza que seria não ter a mentira do lado de cá. Do lado de lá, a mentira é difícil de existir, né? Do outro lado é a mesma coisa. Somente nesta situação é que se consegue ser ajudado a sair do umbral. Então vamos, como é que a gente entra no umbral? Já que eu falei que para sair você precisa, agora, como é que eu entrei lá dentro, né? Precisa daquilo que a gente chama o passamento, a morte, o desligamento. Temos várias situações, né? Como é que ocorre o desligamento? O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos. Por isso que na doutrina espírita há uma recomendação de que se a pessoa for cremada, que ela contrate, que seja feito isso, pelo menos 72 horas depois. É preocupando com a pessoa que o desligamento vai ser, você não sabe qual é a situação da pessoa. Mas tem uma pessoa da minha família que ela ficou na UTI, ficou lá totalmente desligada e praticamente em 24 horas ela estava no forno crematório. Há casos e casos, possivelmente ela já estava totalmente desligada. Simplesmente a família percebeu, mas lá dentro do hospital ela já possivelmente estava desligada. Então não existe essa preocupação. Se eu estou preocupado, faço uma oração, faço uma vibração, no sentido de acalmar aquele espírito, né? A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito. Não estou falando agora de cremação.
Agora eu estou falando, eu sou agarrado à matéria, eu tenho pontos de ligação fortes. Então eu posso rapidamente me desligar ou não. Eu posso ficar anos ligados, porque o meu pensamento ainda está ligado na matéria, né? A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego da matéria. Aqui já tem uma informação importante para nós irmos guardando. É a gente indo lá para dentro de nós mesmos e começarmos a verificar esse peso, né? Quanto eu sou apegado às coisas, né? E Jesus nos traz a sua recomendação. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Né? Muitos se apegam de tal maneira à matéria que ficam lá junto com o corpo. Quando a gente fala fica junto com o corpo, a gente imagina que ele está lá junto com... Ele fica lá sentado lá. Dá para reparar quantos anos ela está aí. A cruz daquela sepultura já até caiu ali, já possivelmente ali já se passaram dezenas de anos, né? Possivelmente os familiares dela todos já estão do lado de lá, né? Na questão 163 do Livro dos Espíritos, fala sobre a perturbação, porque isso também é uma outra coisa que a gente aprende, né? O espírito faleceu e ele ficou perturbado, né? Ele pergunta, deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesmo? A consciência imediata não é o termo, ela fica perturbada por algum tempo. Então, a perturbação é natural. E na seguinte ele pergunta, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Pois isso depende da elevação de cada um. Aquele que já estiver depurado se reconhece quase que imediatamente, porque se desprendeu da matéria. O que é depurado? Ele conseguiu se desprender da matéria. E o que é depurado? É a prática do bem e a pureza da consciência. Isso é o que entendemos por depurado. E a consciência não pura gera ansiedades e gera angústia. Então, são informações que elas são importantes, que a gente vá catalogando, né? Mas estamos falando em umbral, mas também tem as colônias espirituais. Eu entrei no umbral, possivelmente a minha vibração não tem nada a ver com aquilo. Eu vou passar rapidamente e vou ser acolhido por espíritos em algum lugar. E aqui no país, e em outros países, no mundo inteiro, existem colônias espirituais, existem postos de socorro para recepcionar os espíritos que necessitam de tratamento. Então imagina, estou lá no umbral, André Luiz ficou 9 anos no umbral lá. Chegou uma hora que caiu a ficha dele. Ele não aguentava mais, ele não comia, ele fazia de tudo que era como se ele fosse encarnado. Aí ele foi acolhido e foi levado para o nosso lar, né? Para uma colônia espiritual. Então tem várias, né? Está aí a colônia em que ele foi acolhido, tem outras colônias, Alvorada Nova, né? Tem pelo menos aí umas 50 espalhadas aí pelo país, nos vários locais, né? Tem alguma semelhança com o que nós temos aqui, com aquelas primeiras figuras, não? Aquelas figuras que eu mostrei no começo são cópias dessa daqui. Essas aqui não são cópias daquela, é o inverso, né? Ali é a causa e aqui nós temos o efeito. Para que nós entendamos essa questão de mais ou menos tempo, eu trouxe alguns casos que estão lá no livro Céu e Inferno. Tem um espírito, o Kardec ele fez, na segunda parte, ele fez algumas indagações, alguns espíritos, eles foram evocados, foi psicografado e eles responderam as questões. Então depois ele separa, tem espíritos felizes, espíritos medianos, espírito que se suicidou, o espírito que é tribulador e assim por diante. E tem esse tal de Sanson, que era uma pessoa que frequentava a sociedade espírita, e ele havia combinado,
Ele falava com o Kardec e com os demais e falou: olha, se eu falecer ou se eu desencarnar, eu gostaria que vocês evocassem o meu espírito para eu trazer alguma coisa do lado de lá, porque do lado de cá eu já conheço, mas do lado de lá eu queria que vocês também conhecessem, né? Então ele deixa uma carta, né, solicitando que invoquem ele logo após o desencarne, para que fale como foram os primeiros momentos após a sua morte. Atrevido ele, né? Logo após a morte. Kardec, com outros membros da sociedade, fazem no velório. Ele estava lá no velório, ele foi evocado. Situação pouco comum do espírito ter plena consciência nos instantes seguintes à morte. Denota uma evolução moral por parte do espírito. Aquilo que já foi falado antes. Aí ele pergunta: quanto tempo você recobrou a lucidez? Ele falou: 8 horas. Em 8 horas ele estava lúcido. 8 horas está lá no velório ainda, né? O pessoal ainda está chorando lá e ele já estava lúcido, né? Possivelmente rindo do pessoal, né? Conservaste as ideias até o último instante? Sim, toda a minha existência se desdobrou na memória. Permitiu-me que eu recuperasse as faculdades. E foi então que me vi cercado por numerosos e bons e fiéis amigos. Já de cara ele já encontrou os amigos do lado de lá. É a tal da vibração. A vibração dele permitiu ele encontrar os amigos que ele tinha feito, né? Diz também, agora, olha a informação dele. Não foi fácil explicar-nos o processo da leitura do pensamento. Ele se transmitia com os colegas, com os amigos, pelo pensamento. Só que ele não tinha palavras de como que ele explicava isso para os encarnados, né? Tem essa senhora aí, a tal senhora Foulon, ela foi evocada 3 dias depois do desencarne. Tendo como certo que havias de evocar-me logo após o desprendimento, prontifiquei-me para corresponder-vos, visto não ter experimentado qualquer perturbação. Esta só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do próprio espírito. Olha a informação dela: eu vou reencarnar em outro mundo, mas continuarei a amparar a minha família na terra. Ela já tinha o seu plano reencarnatório muito amplo. Ela veio preencher um trecho na Terra. Ela já sabia, quando desencarnou, que ela ia encarnar em outro mundo, né? Esse tal de José Bré também é interessante. Ele faleceu em 1840 e foi evocado em 1862, 22 anos depois. Como vos encontrais no mundo dos espíritos? Eu espio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderia imaginar, é o desgosto de não ter melhor aproveitado o meu tempo aí na terra. E aí pergunta para ele: como? Não viveste sempre honestamente? Olha a resposta: sim, no juízo dos homens, mas há um abismo muito grande. O que é honestidade perante os homens e o que é honestidade perante Deus. Então, esse livro, O Céu e o Inferno, ele tem tanta informação que tem que ir buscar lá e fazer um peneiramento e fazer uma arqueologia lá, para que a gente pegue aquilo que está aparentemente perdido. Está lá, não precisa inventar nada, está escrito lá. Só que de vez em quando a gente passa batido, né? A gente acha que é um romance que está lendo. Tem um espírito entediado, que vos leva a pedir preces. Um espírito entediado. Estou farto de vagar sem objetivo. Estais há muito tempo nessa situação, 180 anos. Um estava 8 horas, outro está 180 anos. Que fizesse na terra? Nada de bom. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entediado. Aí o Kardec falou: naquela sequência de tipos de espíritos, não tem essa categoria. Ele falou: entre nós tudo é categorizado. Cada sensação encontra seus semelhantes, ou as suas simpatias que se reúnem. Aí o Kardec aproveita o ensinamento e diz:
Os espíritos se reúnem de acordo com as suas tendências. Níveis evolutivos, os semelhantes se atraem. Perguntado por que da sua escrita mudava frequentemente a escrita dele, né? E o próprio Espírito Guia diz que ele responde, para responder às perguntas, ele está cansado, ele está entediado, então a escrita dele ficava totalmente mudando, né? Ele diz que é um desocupado no mundo dos espíritos. Esta informação é importante, né? Se ele está desocupado, tem ocupação do lado de lá. Ninguém vai ficar tocando flauta e deitado em nuvens, né? Vai ter ocupação do lado de lá. Os espíritos são os mesmos homens após a morte. Agora, uma sugestão para os irmãos é para uma pesquisa. Então, quando chegar em casa, tem lição de casa. Quem tem internet é só procurar a Revista dos Espíritos. Aí procura este fulano aqui, ó, o espírito de Castelnaudari. Ele vivia numa casa que era considerada mal assombrada. Eu estou dando só alguns trailers aqui para chamar a atenção e criar a expectativa de vocês irem buscar a informação, né? Ela tinha sido exorcizada em 1848, não teve resultado. Ele continuava lá perturbando. Habitou lá o senhor D e faleceu lá dentro. Eu não vou dizer como ele faleceu, senão perde a graça, né? O filho resolve morar lá e leva uma bofetada. Então sai de lá. Aí houve uma versão que ocorreu um grande crime lá. Em 1859, a Sociedade de Paris resolve se interessar pelo assunto e vai lá e começa a evocar esse espírito. Esse espírito vem, ele rabisca tudo, quebra o lápis da pessoa, não quer saber de nada. Aí São Luís diz, olha, ora por ele e evoca ele daqui a 30 dias de novo, que aí ele vai falar. 30 dias depois ele começa a se comunicar, porque um casal se interessa em fazer orações por ele. Ele assassinou o irmão e a esposa em 1608. Ele faleceu em 1659 com 80 anos. Olha o tempo. E ele estava lá ainda. 1859 ele estava lá. Foram 200 anos. Qual era a pena dele? Ele tinha que habitar essa casa. Ele não conseguia nem mentalmente sair dali. Quando ele resolvia sair, ele só via escuridão, não via ninguém. Então ele vivia em solidão e praticamente dentro da casa. E o pior, 200 anos segurando uma faca, que ele tinha assassinado os dois, né? Ele tinha um pensamento fixo naquilo ali. Então ele mesmo era um auto-obsessor, né? Aí tem uma informação de São Luís que diz, para nós nos livrarmos das obsessões, existe uma maneira muito fácil, é orar pelo obsessor. Só que ele diz, olha, presta atenção, eu não estou mandando você mandar orar, é você orar para o obsessor. Porque o obsessor começa a perceber qual é a tua intenção em auxiliá-lo, né? Aí vem aquela história do tempo, né? Como é que é o tempo aqui, como é que é o tempo lá? Os espíritos com elevado grau de adiantamento, o tempo, 1 século é um instante. Para os espíritos inferiores, sofredores, o tempo é moroso. Então 1 século, um minuto, pode ser 1 século para eles, né? Agora vamos falar sobre o homem de bem. Estamos começando a palestra agora, né? Só que o homem de bem não está no livro dos Espíritos, né? Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 17, Sede perfeitos. O homem de bem, o que nos interessa o homem de bem? É exatamente nós sabermos o que nós temos que fazer, que está dentro de nós e que devemos praticar. Estão lembrados que o conhecimento nos tira da ignorância, mas a aplicação nos tira o sofrimento. Então o que nós não queremos é sofrer. Então tem algum lugar que nós podemos saber o que podemos fazer? Tem, né? É só nós pegarmos lá o decálogo lá do Moisés, né? Ali tem muita informação e Jesus não liquidou com aquilo, né?
Ele simplesmente resumiu um pouco mais fácil para que a gente pudesse aplicar. O homem de bem, e eu trouxe aqui uma figura que pode ser conhecido como homem de bem, né? É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. São as leis divinas que estão também no Evangelho, né? Na sua maior pureza. Ele não violou nenhuma lei, ele interroga a sua consciência, não violou nenhuma lei, não praticou o mal, fez todo o bem que podia. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, ele se pergunta, se ninguém tem qualquer queixa contra ele, e se fez tudo o que fez para o outro, tudo aquilo que ele desejaria que fosse feito, né? Então é aquela joia que sai daqueles pedregulhos todos ali, né? Ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Submete à sua vontade todas as coisas, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, sabe que as vicissitudes da vida, as dores, as decepções são provas e expiações. Aqui vem outro ensinamento: não murmurar. Toda vez que nós temos uma dificuldade e murmuramos, nós estamos indo contra uma lei divina. E isso fica na nossa mochila. Precisa ser queimada depois, né? Ele faz o bem pelo bem, retribui o mal com o bem e sacrifica sempre os seus interesses à justiça, né? Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que faz aos outros, né? Ele é bom, humano, benevolente para com todos. Só que isso daqui é apenas leitura, né? Lembrando daquela recomendação, é que este capítulo devia ser um capítulo que devia estar na nossa frente diariamente, onde a gente procurasse aplicar aquilo ali. Hoje eu vou aplicar a primeira frase, depois vou aplicar a segunda, possivelmente a gente passe aí umas 10 encarnações aplicando o texto todo, né? Respeita os outros, todas as convicções sinceras, toma por guia a caridade, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas alheias. Eu estou andando mais rápido aqui porque nós ainda queremos ouvir as músicas hoje, que o coral preparou para nós, né? É indulgente, né? E aí lembramos de Jesus de novo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Não se envaidece com a sua riqueza, nem com as suas vantagens pessoais. Quando usa, mas não abusa dos bens, né? Se a ordem social o colocou a mando de outros homens, trata-os com bondade e benevolência, né? Isso é para a gente raciocinar quando temos voz de mando sobre pessoas, né? Evita tudo quanto lhes possa tornar penosa a posição. O subordinado de sua parte compreende. Agora eu sou subordinado. O homem de bem diz alguma coisa para mim? Diz. Compreende os deveres da posição que ocupa conscienciosamente. Ele respeita todos os direitos dos seus semelhantes, que dão a lei da natureza. E no final ele diz assim, que não ficam enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir aquelas que estão ali recomendadas, está no caminho de achar uma maneira de se conduzir bem, né? E vamos ver se o Emmanuel nos traz alguma coisa para raciocinarmos em termos de como nós esvaziarmos a nossa mochila. Tem lá um capítulo que é ante o divino médico, e começa assim: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, são as palavras de Jesus, né? Ele se cercava principalmente de pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação, cegos, de boa fé, porque pedem ser-lhes dada à vista,
e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Milhões de nós, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos, inibições, contraídos em existências passadas, ou adquiridas agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. Se fizermos uma reflexão, vamos encontrar no Evangelho uma coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Todas as vezes que temos dificuldades, vamos no Evangelho e ele é consolador. Sempre tem uma palavra de Jesus lá, né? Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou há 2000 anos está vivo. Basta nós irmos lá e olharmos, enxergarmos. Então é assim. Quando temos perturbação porque percebemos que estamos sendo egoístas, faz aos outros o que desejaria que os outros te façam. São palavras do Mestre. Se você está encolerizado, está com raiva, está com ódio, na paciência possuirás a ti mesmo. Se está revoltado, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Isso foi Jesus que falou. Aí o Emmanuel completou. É cada falta. Não é fazer 70 vezes 7 que dá 490, achar que já acabou, mas é cada falta. A sogra te perturbou, perdoa 490 vezes. Cada falta. Ela vai te perturbar a vida inteira, todas as vezes são 490 vezes que você vai perdoar, né? E não esquece que a sogra é a mãe daquela pessoa que você ama, né? Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a tua cruz e segue-me. Segue-me. Né? Pegue a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividados, regozijamo-nos com a declaração do Cristo. Não são os que gozam de saúde, os que precisam de médico. Somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam as ações e as nossas reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente, nem auxiliá-lo, se ele foge do remédio. E aí vem aquela famosa pergunta: como o homem pode se transformar, né? Para passar batido no umbral e procurar uma colônia que todo mundo deseja ir aqui para... Quem é que deseja ir para o nosso lar aqui? Ninguém? Então, estamos todos no umbral, né? Vamos ficar por ali, né? Ninguém levantou a mão. Você levantou a mão? Muito bom. Ah, maravilha. Você também não... Você vai deixar a Malu? Vai. São 3 coisas que nós temos que ter em mente para nos transformarmos: amor, amor e amor. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. É praticando, né?
Como praticando? A si mesmo, ao próximo e a Deus. São João disse que eu não consigo amar a Deus se não amar o próximo. E eu não consigo amar ao próximo se não me amar. É simples assim, né? Então, quando nós temos baixa autoestima, nós não nos amamos. Aí dizendo, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu colega. Você não ama, você não consegue amar, né? Como é que é esse negócio de amar, né? É aceitando, é aceitação, é aceitar aquilo que você é, como você está, aonde você está e com quem você está. É aí que você vai aprender. Foi por isso que Deus foi tão soberanamente justo e bom e te colocou naquele local, com aquelas pessoas, porque é ali que você vai aprender, não? Aceitação, compreensão e integridade. Ao próximo, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E a Deus, fé, justiça e caridade. Não? Aceitar não é concordar ou apoiar, é harmonizar-se com a realidade que nós vivemos. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar à melhor compreensão de nós mesmos. Isso vários autores já falaram. Aquela pessoa está me irritando porque ela é desse jeito. Começa a se olhar no espelho de repente, e não é espelho daquele de refletir, é o espelho lá dentro. Começa a mergulhar lá dentro, que de repente nós vamos encontrar o que nos irrita nos demais, né? E integridade, né? A integridade de um homem não consiste naquilo que ele diz, mas naquilo que ele faz. E o Chico Xavier, para ir encerrando, nos disse, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente, sem condições. Eu te perdoo, mas não tem mas acabou com a condição, né? Recorda que todas as criaturas trazem consigo imperfeições, fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustadas, trazemos também as nossas. E Emmanuel nos traz o seguinte fechamento. Devemos cuidar do corpo, como se ele fosse viver eternamente, e do espírito, como se ele fosse desencarnar amanhã. E aí a nossa mochila vai ficando só a mochila para queimar, né? E voltando àquele planeta maravilhoso, né? E vamos sempre chamando a atenção de que o Mestre cuida de todos nós, cuida do planeta, cuida de tudo aquilo que Ele nos diz que ia cuidar. Muito obrigado e...